Então vamos lá. Daiane, né? Diana, falando tudo que você precisa, tudo que ela precisa. Eu resolvi fazer. Eu fazia lives aqui todos os domingos, mas eu dei uma parada porque eu tenho alguns compromissos também na área da psicanálise, que eu também sou psicanalista e muita coisa para fazer, e eu tive que parar. Então eu tô fazendo agora uma vez no mês esse encontro de apoio ao luto, né? E por quê? Porque nós recebemos bastante perguntas sobre essa temática, né? O luto, né? Então nós tivemos aí essa pandemia que, né, levou para o plano espiritual bastante entes, né, queridos, né? Quem é que não perdeu um parente, um amigo, né? Então, assim, eu tô aqui para responder algumas dúvidas sobre qual a visão espírita do luto. Boa noite quem está entrando, tá? Vocês podem fazer pergunta aí sobre esse tema, né? Mas eu já gostaria de dizer, né, que a doutrina espírita, de acordo com a doutrina espírita, nós não morremos, né? Quem morre é o corpo físico, né? Nós temos um corpo espiritual, que Paulo falava na Bíblia, né? A carne sutil, né? Que é o que sobrevive à morte do corpo físico. Nós desencarnamos, não morremos, vamos ao encontro dos nossos queridos, dos nossos amigos que antecederam essa grande viagem. Essa é uma posição espírita, né? Então, muitas pessoas perguntam, né? Gente, está liberado para pergunta, tá? Quem quiser fazer pergunta. Então, muitas pessoas perguntam sobre se a morte, como é que é o processo da morte, etc. Se é dolorido, qual a sensação do espírito. Então, todas essas perguntas, assim, eu recebo muitas perguntas. Algumas eu consegui responder, outras eu mando no privado, tá? Então, o luto é um período que você deve viver, né? Você deve viver, você deve passar pelo luto. Então, é uma fase que você não deve desprezar, né? É preciso que você passe pelo luto. Isso até a psicanálise também, né, aborda esse tema, né? A gente passa por essa fase, a doutrina espírita, de acordo com a psicanálise, com a psicologia também justifica esse período, é necessário, é o período em que você, de acordo com a psicanálise, vai investir a sua energia em outro objeto, né? Na psicanálise a gente chama de objeto, pode ser, né, um ser vivo ou não. Então é um período que você tem que começar a investir a sua energia. Você vai aos poucos investindo a sua energia em outro objeto, em uma atividade, mas é aquele período pelo qual você tem que passar, né? A doutrina espírita ajuda muito, né? Ela ajuda muito porque ela te dá uma esperança no encontro futuro, né? Você realmente, né? Então, na doutrina espírita, a gente não acha que existe a vida após a morte. A gente tem certeza. Aliás, a vida após a morte não é algo que é teórico assim dentro da doutrina espírita. É um fato. Então, quando a pessoa fala assim, mas ninguém voltou para contar. Isso é um comentário muito ignorante da pessoa que nunca estudou doutrina espírita, porque, aliás, muitos já voltaram para contar. Muitos cientistas, eu estou falando de prêmio Nobel, a Marie Curie, estou falando de William Crookes, estou falando de cientistas, não de espíritas. Cientistas que no século XIX, no XX, comprovaram, né, que a vida continua. Corroboraram aquilo que os espíritos falaram a Kardec. Tá? Então isso é um fato. A doutrina espírita, isso para o espírita, ele não acha que existe, ele não acredita que existe vida após a morte. Ele sabe que existe.
Se o sujeito for vidente, então ele sabe mais ainda, né? Tem uma companheira aqui que fala. O que ela perguntou? Que ela adquiriu problema psiquiátrico depois da morte, mas depois da morte de quem, minha companheira? Então, aí você fala que tem esquizofrenia, né, bipolar, depressão. Então, você fala que adquiriu isso, né, depois da morte, deve ser a morte depois da morte de algum ente, né? Mas eu não sei, quer dizer, para a gente dar opinião, a gente teria que, né, que estudar a fundo o seu caso, né? Sua mãe, tá? Da morte da sua mãe, agora tu vi aqui. Então, mas assim, você está fazendo tratamento? Eu acredito que você esteja fazendo tratamento, né, Dayana? Você tem que entender o processo, né, que é esse processo da morte, né? Então, eu tenho clientes na psicanálise nesse processo de luto. E não é o luto, não, gente, não é só porque você perdeu alguém para a morte. Mas existe o luto da separação também, de relações amorosas. Você vive um luto, né? Um luto de, por exemplo, se você foi exilado do seu país, né? Dom Pedro II, quando foi exilado aqui do Brasil, todo mundo sabe que Dom Pedro II vivia um luto lá fora, né? Até depressivo, né? Porque ele sentia saudades imensas do Brasil. Então, quer dizer, esse também é luto, né? Então, a gente tem que ver o seu caso, né? Realmente o que houve com você, mas aí se você tiver em uma análise, você está no caminho certo, né? E por que a morte assusta muitas pessoas? Porque as pessoas não estudam, né, a morte. Tem um capítulo aqui aconselho a todo mundo, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? De Allan Kardec, com mensagens diversas aqui também. Então tem um capítulo aqui que trata exatamente sobre a morte, né? Toda a obra espírita, né, vai tratar sobre a morte, o Livro dos Espíritos. Então, a gente entendendo o que é a morte do corpo físico, a gente entendendo que essa passagem, fica mais leve o trauma, né? Porque para uma pessoa materialista, uma pessoa que só vive o momento, é realmente complicado, né? Você aceitar isso, né? Qual o tratamento para depressão e ansiedade? Eu aconselho psicanálise. Né? É o Fernando que pergunta aqui. Eu aconselho psicanálise e atividade, vamos falar aqui de religiosa que você tem, qualquer uma. Ou seja, mesmo dentro da psicanálise, eu aconselho os meus clientes a procurarem uma atividade, né, esportiva. Eu gosto da parte religiosa. Se envolve com uma religião. Ou seja, você tem que ter uma atividade para substituir, né, aquela sua dor. Você tem que ocupar a sua mente, né? Então, a Dayana fala aqui que não aceita que a mãe dela se foi. Então, Dayana, esse deve ser assim uma coisa que você tem que trabalhar bastante se você estiver fazendo análise, né? Porque essa coisa de não aceitar. E já que você falou nisso, Dayana, eu vou aproveitar que a Dayana falou nisso, de não aceitar a morte da mãe. Isso faz muito mal ao desencarnado, tá? Isso é muito prejudicial ao desencarnado. Quando você não aceita, porque veja bem, eu vou dar um exemplo aqui do livro, esse livro aqui, ó, Voltei. Vocês conseguem baixar. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês conseguem baixar também. Nesse livro Voltei, conta a história do Jacó, que ele o Jacó, que é o nome fictício dele, né? É o Frederico Figner. Quando ele desencarnou, ele faz o relato, tá? De como foi, né, o desencarne dele, assim como o André Luiz fez. Mas o dele eu acho bem interessante também. Tem uma parte do seu relato que ele está no plano espiritual, né? Ele está lá logo nas primeiras semanas que ele desencarnou, e ele, quando vai entrar em repouso no final de um dia, que ele está lá aprendendo, conhecendo o que é o plano espiritual novamente, relembrando, ele começa a ver as rogativas de sua filha, de sua esposa e até dos médiuns da casa onde ele trabalhava, da casa espírita. E ele era espírita, e a família era espírita. A família sentia muita dor naquela perda e tipo que pensava, né, não se conformava e pensava em trazê-lo de volta, queria uma notícia dele, porque o Jacó lhe prometia que daria uma notícia.
na reunião mediúnica lá da casa espírita dele. E até os médiuns ficavam transmitindo esse pensamento para ele. Ele fala que tem um determinado médium que ele vê a cena do médium solicitando que ele dê a comunicação, que ele fale realmente se a vida continua. Aí você vê, ele não tem condições de dar comunicação ainda. Imagina a agonia do espírito. Então imagina, Dayana, a agonia da sua mãezinha no plano espiritual, querendo dar comunicação, querendo responder que está bem, sem conseguir. Porque a mensagem a psicografia, ela não é de forma alguma coisa fácil de se conseguir. Tanto é que muitas pessoas frequentaram e frequentam há anos uma reunião com um médium, por exemplo, sério, que dá comunicação, e nunca conseguiram. Tá? Então é complicado, não é fácil. Aí a gente fica com aquela coisa de não aceitar, né? Não aceita a morte daquela pessoa, não aceita a morte do pai, da mãe, do filho. O espírito do outro lado, ele recebe todas essas vibrações de desespero, de rancor, né? Então isso é muito prejudicial, Dayana. Não sei se você ainda está aqui online. Isso é muito prejudicial à sua mãezinha, tá? Que está lá do outro lado. Então, você deve ler obras espíritas, tá? Então, isso é fundamental que você faça para você passar por esse processo. Então, tá aí você, né? Então, Dayana, lê obras espíritas, pegue os livros de André Luiz, Violetas na Janela, não está aqui não, mas tem o Violetas na Janela. Se você não quiser ler, você pode botar lá no YouTube. Audiobook, né? Violetas na Janela. Bota lá Nosso Lar. Tem o filme Nosso Lar no YouTube. Tem o filme E a Vida Continua. Também é muito bom, hein, Daiane? Você assistir A Vida Continua. Tem lá no YouTube. Isso é livro também, tá? Então temos aqui, Voltei, tá? Do irmão Jacó. Nós temos Nosso Lar, que tem filme, livro. Nós temos A Vida Continua, que tem filme, também tem livro, né? Do André Luiz, do Espírito André Luiz. Então tem Violetas na Janela, que você consegue ouvir, né? Assim, eu não tenho tempo de ler, vai ouvindo no ônibus ou no carro. Tem também audiobook. Então comece a entender o que é o processo da morte. Tem outra pessoa aqui, eu acho que é Rosilene. Nunca aceitei a morte dele, mas sinto que isso incomoda o descanso. O dele eu não sei quem é, porque eu não vi antes aqui, mas realmente, Rosilene, isso que você falou é o que nós estamos aqui conversando, né? Faz muito mal o espírito, sim. Tem aqui a Nath também, que falou que viver o luto é muito difícil. É difícil viver o luto, não é fácil. Por isso aconselho procurar uma ajuda psicológica ou de um psicanalista, né? Eu tenho alguns pacientes nesse processo de luto, é difícil, tá? E na psicanálise a gente não vai falar de religião, né? A não ser que a pessoa seja espírita e queira falar sobre a crença dela, seja evangélica, católica, eu não vou dar opinião, né? Mas aqui sim, a gente está dando opinião enquanto espírita. Na psicanálise a gente fala a coisa assim, em termos mais científicos, né? E que funciona da mesma forma, né? Porque o difícil de viver do luto é você não se desligar daquele objeto, daquela perda. Você não consegue se desligar, tá? Então é difícil mesmo. Tem uma pergunta aqui também. Deixa eu ver aqui. Gente, eu estou começando a mexer nisso aqui agora. Eu tô engateando aqui nessas perguntas. Então tem aqui uma pergunta. Boa noite. Ontem, Carol, fez 3 meses ontem que perdeu o filho. Difícil, né, Carol? Essa situação, né? Mas veja bem, Carol, troca esse perdeu por se separou. Você não perdeu. Ele continua sendo amparado pela espiritualidade, ele foi amparado pela espiritualidade, né? Os nossos entes que já partiram antes costumam fazer essa recepção. Você vai ver isso aí no livro Voltei, tá? Então, no livro Voltei aqui, que eu estava falando com Carol, né? Então, no livro Voltei, Carol, você vai ver que ele, Jacó, foi recebido por sua filha. Olha aí, ó. Uma história, né? A filha dele antecedeu ele também, como o seu antecedeu você nessa viagem, né?
Mas é muito difícil, né? É muito difícil, né? Esse processo, a gente precisa de alguém do lado para chorar. Tem uma passagem, depois eu vou responder a pergunta aqui da Lidiane. Tem uma passagem, gente, se eu não estou fazendo a pergunta aqui de vocês, repete novamente que eu estou meio perdido aqui. Tem uma passagem da vida de Chico Xavier que uma mãezinha que perdeu o filho vai falar com o Chico e ficar todo mundo assim na expectativa, né? Qual o conselho que o Chico vai dar, que ela tinha acabado de perder o filho. Chico abraça essa mulher e começa a chorar junto com ela. Só faz isso. Era só isso que ela precisava. Alguém para chorar com ela. Como pedir ajuda, Leidiane, para os espíritos? Através da oração, tá? Você vai orar, você vai pedir ajuda, você vai vibrar positivamente para esse espírito. Se na oração, tudo que você quer pedir de bom, você vai pedir. A oração não tem nada decorado. Você fala, né? Você pede a Deus para iluminar a vida desse espírito, né? Que desencarnou, que ele possa ser acolhido. Você pode imaginar entregando um buquê de rosas para ele, dando um abraço, que o espírito vai sentir isso. No livro Violetas na Janela, a Patrícia, que é o espírito, ela relata que todas as manhãs no plano espiritual, e a Patrícia foi recebida também por parentes, tá? Ela também foi. E todas as manhãs no plano espiritual, que ela abre a janela da colônia da casa onde ela se encontra, tem uma violeta, por isso que o nome do livro é esse, tem uma violeta na janela dela. O que era isso? Essa violeta na janela dela aparecia ali, gente, pensamento é vida, pensou, criou, tá? A mãe dela, todos os dias quando fazia oração, oferecia essa violeta à filha porque era a flor que ela gostava. Então oferecia a violeta a Patrícia. E essa criação mental da mãe plasmava no plano espiritual e chegava até ela. Ora, se coisas boas chegam até os espíritos, as nossas angústias, as nossas aflições também vão chegar. Por isso que é importante ter esse cuidado do pensamento em relação ao desencarnado. Pode chorar? Mas não pode chorar? Pode, claro que pode chorar. Por que não pode chorar? Pode chorar. Pode chorar de saudade, né? Porque ele partiu e você queria um pouco mais de tempo com ele. Não pode entrar em desespero. Isso que os espíritos ensinam a Kardec também. Não pode entrar em desespero. O André Luiz fala muito isso. O desespero é que prejudica o espírito que está desencarnado. Tá? Então, vez por outra, eu estou aqui na minha sala, né, assistindo futebol, que era coisa que meu pai gostava. Meu pai desencarnou com 91, lúcido, completamente lúcido, se despediu da família, foi abençoado, né, porque nem todo mundo pode fazer isso. E de vez em quando estou assistindo futebol, que era uma coisa que a gente fazia junto, e as lágrimas começam a cair. Mas não é de tristeza, não estou evocando meu pai, estou chamando ele de volta. É uma saudade. E ele com certeza sente essa saudade. Né? Com certeza pode ser que ele esteja do meu lado. Né? Então, quer dizer, a desesperança, o desespero é que é o problema. Tem uma pergunta aqui, Ricardo, né, Ricardo Paulino. Como saber se um ente reencarnou? Olha, Ricardo, isso é uma pergunta. É difícil, né? É uma coisa assim. Se você não tiver alguma informação da espiritualidade, é difícil você saber, né? A não ser, por exemplo, existe esse livro aqui também, é muito interessante. Deixa eu ver se eu pego aqui para indicar a vocês também. Não é um livro espírita, não. Tem tanto livro aqui que eu não estou achando ele. Aqui, ó. Esse aqui é do Dr. Brian Weiss, acho que é Weiss a pronúncia, Brian, eu não sei a pronúncia bem do nome dele. O nome é a cura através da terapia das vidas passadas. Tá? Então, aqui na regressão, você acaba às vezes tendo informação, né? De suas vidas passadas, quem você foi. Ou, por exemplo, no livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, esqueci o nome do médico agora, é um médico americano, ele até desencarnou, mas ele fazia, depois eu vou lembrar o nome dele, 20 casos sugestivos de reencarnação. Vocês conseguem baixar no Google também. Ele pesquisa
centenas de casos de possíveis reencarnações, tá? Inclusive aqui no Brasil. Então, dessa forma, Ricardo, ele pode chegar a uma informação, né? São crianças que, de repente, reencarnam. Um filho seu, por exemplo, começa a dar informação para você de que ele foi seu pai, por exemplo. Existe diversos casos assim. Olha, no passado eu era seu pai, tá? Você me obedecia. A criança começa a falar assim. Do nada. Ninguém influenciou. Então, fácil. Aí você começa a perceber se tem um jeito mesmo, né? Se tem alguma aparência com o avô, alguma coisa. Algumas crianças têm até marca de nascença igual. Então, isso é uma forma de saber. Mas é muito difícil acontecer. De um modo geral, a gente não sabe. A gente sabe o quê? Quem reencarna conosco são aquelas pessoas que deveriam estar conosco. Reencarnamos para saldar dívidas, para, de repente, missões juntos, né? Então, a Marie Curie, né, cientista, junto com o marido, eram missionários, estudaram o fenômeno espírita, portanto, o espiritismo foi provado cientificamente, né? Então, são casos e casos, né? A Umbanda é de luz, claro que a Umbanda é de luz, e muita luz. Está perguntando aqui é Mirella, a religião da minha mãe. Quando eu era pequenininho, eu andava lá nos terreiros de Umbanda. O que são desdobramentos? Então, a Lulu, né? A Lulu está sempre conosco. O desdobramento que a gente fala, Lulu, é quando você está, por exemplo, tem o desdobramento consciente, né? Que é uma técnica que algumas pessoas conseguem fazer. Você sai do corpo e tem noção. Eu estou aqui, saí do corpo, ando, vou na sala, vou na cozinha, vejo minha esposa ali vendo TV e volto para o corpo. Isso é um desdobramento consciente. Agora, existe o desdobramento de toda a noite, né? Dormiu, desdobrou, né? Você vai ao encontro dos seus queridos, né? Muitas vezes aquela carta que você quer psicografada não vem mais no momento do desdobramento. Vem, né? Você vem o quê? Vem um encontro, né? Que eu estou querendo dizer, né? Tem aqui também o Márcio perguntando por que não lembramos do plano espiritual ou de vidas passadas? Qual o sentido? Então, tem pessoas que lembram perfeitamente de vidas passadas, né? O sentido é o quê? Você reencarna o problema é que a nossa matéria, ela impede que... Olha só, vamos dar um exemplo. Quando você sonha, Ricardo, Márcio, você sonhou. Assim, eu sou assim, e milhares de pessoas são assim. Sonha, daqui a 1 hora já não lembra mais do sonho. Né? O Freud tratou disso na psicanálise, né? Pessoas que não conseguiam sonhar, né? Então, se a gente aqui não consegue lembrar do sonho que teve há horas atrás, imagina a nossa mente registrar o que nós tivemos no plano espiritual ou em outras vidas. E outra coisa, não se lembrar de vidas passadas é uma bênção, Márcio. Porque se a gente lembrar do que a gente fez em vida passada, não sei se a gente aguentaria ficar aqui, não. Tá? Ninguém aqui é flor que se cheire, não. Se a gente reencarnou, porque a gente tem. A Terra é um planeta de provas e expiações. Não lembrar de vidas passadas é uma bênção. A bênção do esquecimento. Tá? Tem pessoas que, quando fazem desdobramento, como a Lulu perguntou aí, tem pessoas que fazem desdobramento dormindo ou até consciente, que chegam até o plano espiritual e lembram perfeitamente. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Né? Então a gente nunca está desamparado. E tem a doutrina espírita para ensinar, né? Perdi minha filha em acidente. Como me confortar? Deve ser isso, né? Acho que é Gilberto. Perdi minha filha em acidente. Como confortar? Gilberto, é aquilo que eu falei para nossa companheira, né? Não é perda, é separação. Você separou da sua filha momentaneamente. Sua filha foi acolhida no plano astral. Você tem que pensar em ajudar mais ainda a sua filha, fazendo orações, levando o nome dela para um centro espírita, para uma reunião, né? Não é para receber mensagem, nada disso. É porque no centro espírita existem reuniões de orações também, na reunião mediúnica, né? Então a gente faz uma oração, faz radiação, né? Você faz a radiação de energias positivas, tal, dentro do centro espírita, né? Não é pago, nada disso, é só você levar o nome. E você também deve e pode fazer na sua casa, né? Esse exercício, essa oração, né? É muito importante, o poder da oração é muito grande. Para o desencarnado, eles recebem as nossas vibrações. E com isso eles têm força de lutar. Com isso eles têm força de se adaptar à nova vida. Porque se você, Gilberto, está passando por essa dor, sua filha também ela sente, porque separou de vocês. Né? Então há aquele período de adaptação para ela também no plano espiritual. Né? Então tem todo um processo,
né? O espírito leva algum tempo a se adaptar também ao plano espiritual e para se desvencilhar da matéria, do físico, né? Alguns espíritos, infelizmente, ficam presos à matéria, ficam presos à casa, ficam presos, né, ao corpo. Então, é preciso a gente orar para essa pessoa, né? Boa noite quem está entrando agora. Então, aqui, estamos falando sobre luto, tá, gente? Eu vou responder as perguntas sobre o luto, sobre a visão do espiritismo após a morte. Ó, Ricardo fala alguma coisa aqui, o conforto vem com o tempo. Apenas viva sua vida com alegria, pois quem ama não quer ver outro triste. É isso aí. O tempo cura tudo, né? Então, o tempo cura tudo, atividade esportiva, atividade cultural é importante nesse momento. Leitura de uma obra religiosa, né? Se você é simpático à doutrina espírita, leia obras espíritas, vai ajudar muito. Boa live aí, de volta ao trabalho, valeu. Então, quando alguém que morre aparece em sonho, ele quer se comunicar? Só um minutinho, gente, minha garganta... Boa pergunta que dá, acho que deixa eu ver se consigo ler. Acho que é Diene Rocha. Então, quando a gente está sonhando, o que são os sonhos, né? Os sonhos são, como a psicanálise fala e como o Leon Denis, espírita, fala em seu livro também. Os sonhos são desejos do seu inconsciente, como dizia Freud. Os sonhos são lembranças da vida corriqueira, né? Teve um problema no trabalho, você sonha com esse problema que teve no trabalho. Nada além disso. Tem nada demais aí. Você sonhou. E os sonhos também são lembranças dos tais desdobramentos que eu estava falando com a Lulu agora aqui, né? Então, muitas vezes, quando você faz esse desdobramento, no momento do sono, você encontra com esse desencarnado. E aí, quem vai interpretar o sonho é o sonhador, né? Quem interpreta o sonho é o sonhador. Esses dias eu sonhei com minha avó, meu tio e a minha tia, a mulher do esposo do meu tio, né, que desencarnaram, os três moravam juntos. Eu sonhei com os três. Eu fiquei tentando entender o que seria aquele sonho enquanto eu estava lembrando, mas esse eu não esqueci, porque foi assim, nós os três assim, perto um do outro, sem falar nada. Eu não tive uma interpretação, não sei. Aí o que a gente faz? Oração, né? Ora por aquele desencarnado. Então, alguns sonhos são bem lúcidos, né? Você é o desencarnado conversando com você, como minha mãe teve com meu pai, assim, bem lúcido, sonho até do plano espiritual. Meu pai já estava totalmente transformado, não estava com aparência de doente, estava rejuvenescido. Foi interessante o sonho da minha mãe. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo. Ela já fugiu do vídeo umas 3 vezes. Qualquer dia eu vou tentar fazer. Eu sonhei também com meu pai na cama, no leito de um plano espiritual conversando comigo, né? Então, o sonhador que vai dar a interpretação e a veracidade, se foi algo que ele ficou pensando o dia todo. Por exemplo, eu sonhava sempre que meu pai estava voltando para casa, não estaria desencarnado, estava voltando para casa. Isso não tem nada a ver com um encontro espiritual. Isso tem a ver o quê? Porque meu pai realmente ele foi algumas vezes para o hospital e quando a gente pensava que ele fosse voltar mais, ele voltava para casa. Isso era até uma brincadeira na família, né? A gente ria muito com isso. Então, quando meu pai desencarnou, eu fiquei com isso no inconsciente meu. Isso do inconsciente voltou. Eu sonhava que meu pai estava voltando para casa, não tinha desencarnado. Eu falei, meu pai não morreu. Não era nada demais, era o meu inconsciente que estava lembrando. Agora, alguns encontros são bem reais, né? Então, é isso. Cada um tem a sua interpretação, né? O que eu fiz aqui? Tá, deixa eu ver aqui. Mas ver se tem mais perguntas aqui. Tem uma parte da Bíblia que quando Jesus ressuscitou Lázaro, será que Lázaro viu algo do outro lado? Especulação, né, Fernanda? Pode ser que sim. Não, mas o Lázaro não tinha morrido, né? Jesus não veio quebrar a lei, né? O Lázaro estava no que a gente chama de catalepsia ou letargia. Ele apenas trouxe de volta. O Lázaro não estava morto, né? Porque senão Jesus estaria quebrando as leis, né? Estaria beneficiando alguém, né? Por quê? Por prestígio? Por quê, né?
Por que que o Lázaro, alguém que morreu, ele trouxe a vida e outra pessoa não? Então, tem isso também, né? Isso aí você vai achar nas obras espíritas, esse comentário. Diz as horas dos dias e dias que você faz essa live. Eu não estou conseguindo ler o nome muito pequenininho, gente. Então, eu parei de fazer as lives por conta do meu trabalho, né? Então, eu só estou fazendo agora a primeira quinta-feira do mês, encontro sobre luto, tá? Quem quiser falar sobre luto, quem quiser dar um depoimento, e é isso aí, toda primeira quinta-feira do mês. Então, vamos lá. Mais sobre alguma pergunta sobre luto, sobre. Vamos lá, acho que agora não tem, por enquanto não tem mais perguntas, tem alguns comentários só. Então é isso, gente. A forma de se viver o luto é uma coisa muito pessoal, né? É necessário essa vivência. Já que estamos aqui falando de espiritismo, leitura de obras espíritas, né? O evangelho. Essa aqui tem uma parte aqui que eu até separei, que fala sobre. Aqui, tem aqui, gente, ó, no capítulo aqui, capítulo 5, fala sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Então, é uma leitura interessante, né? É uma leitura, é o espírito chamado Sansão, não é o Sansão da Bíblia, não. O Sansão, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris, ele volta e vai dar essa comunicação. Então, ele fala que muitas das vezes é nosso egoísmo não deixar aquele espírito partir, né? É uma mensagem forte dele. Realmente, muitas vezes né? A gente não está pensando, né? O que será de mim sem o que será de mim sem você, fulano, né? Então, é uma coisa até egoística, né? Narcísica, né? Então, quer dizer, pensando em mim, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque aquele fato que incomoda o espírito do outro lado, né? Você querer que ele volta, né? Querendo olha para a foto do desencarnado, ele fica o dia todo lamentando. Por que você partiu? Por que você foi? Volta para mim. Não tem como o espírito voltar, né? Ele vai ficar numa agonia danada do outro lado, de não poder dar comunicação. Então, tem uma pessoa aqui falando, é a Nancy, né? Falando que a irmã de minha nora morreu na pandemia, ela está sofrendo muito. Pois é, a pandemia, então, né, gente? Então, por isso eu criei esse espaço aqui, para a gente poder falar um pouco, né? Então, e aí a pessoa não aceita, então não tem conhecimento às vezes do plano espiritual, do que é a vida após a morte, né? Aí fica mais difícil ainda, né? Então eu aconselho vocês lerem assim esse capítulo 5 aqui, né? Se fosse um homem de bem, se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, verdadeira infelicidade. E tem essa aqui, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. A felicidade não é deste mundo. Então, na obra espírita vocês vão achar variedade de mensagens sobre a vida após a morte. Aqui no Livro dos Espíritos, né? Fala sobre a separação da alma em relação ao corpo, né? Então, Nancy, como ajudar? Como ajudar, por exemplo, eu vou publicar essa live no meu YouTube, né? É o Cortes Espíritas Oficial, o YouTube. É o mesmo nome daqui, Cortes Espíritas Oficial. Pede ela para entrar no grupo, né? No YouTube, que aí quando ativa o sininho, quando sair o vídeo, ela vai assistir. Quando eu postar, ela vai saber, né? Tem uma pessoa que pergunta sobre ansiedade, pode ser causada por obsessores. O obsessor pode aproveitar da sua ansiedade, mas a sua ansiedade você tem que ver e investigar, tá? Eu estou com 3 pacientes de ansiosos na psicanálise, tá? E a gente vê que não tem nada a ver com obsessão. São coisas do passado da pessoa que não foi digerido muito bem. São responsabilidades que deram aquelas pessoas e elas não tinham condições de assumir, né, Alessandro? Então, às vezes, as pessoas nos dão. Eu tenho um caso de uma paciente que, com 9 anos de idade, já estava cuidando da mãe e do irmão. É ansiosa demais hoje em dia. Quer dizer, tem a ver com o espiritual? Não tem nada a ver.
É totalmente explicável. E aí a pessoa tem que trabalhar isso aí na psicanálise, né? Para deixar essa mochila para trás, tirar o peso da mochila que não é dela e continuar carregando, né? Então é isso. Minha mãe faleceu de Covid, estou com muita dificuldade de aceitar. Quem está falando aqui é a Amanda. Amanda, eu tive informações no começo da pandemia de médiuns, né, amigos meus de confiança, que nos centros espíritas foram criados verdadeiros hospitais de campanha para receber esses desencarnados, né? Então, você pode ter certeza, Amanda, que ela foi acolhida em um desses hospitais, depois é levada para uma colônia, em pouco tempo está restabelecida, tá? Porque o corpo físico é que está doente, o espiritual, ele rapidamente se cura, vamos dizer assim, basta um tempo pequeno, um tempo curto na espiritualidade, é o período de adaptação, né? Que Allan Kardec fala, o período de perturbação, aquele período assim que você está se adaptando ainda, né? Nós temos o Livro dos Espíritos, onde encontro. Ô Nancy, você pode até baixar, mas qualquer livraria você encontra. Eu comprei na estante virtual. Não, esse aqui eu comprei novo. Mas na estante virtual você compra, você pode baixar ele. O livro espírita tem quase todos eles têm de graça no Google. Então, essa dificuldade de aceitação, né, é o que realmente pode contribuir negativamente para o desencarnado. Então, todos os que desencarnaram pela Covid foram acolhidos, foram recebidos do outro lado, né, foram levados para colônias. Aqui, por exemplo, no centro espírita que eu frequentava, tinha um hospital espiritual lá dentro, de campanha. Tinha, não tem, ainda tem, que pegava esses espíritos desencarnados, eram cuidados e levados para o plano espiritual. Tá? Isso aí, os espíritos ajudaram bastante, como na Segunda Guerra também, né? O livro Nosso Lar fala dos espíritos desencarnados na Segunda Guerra. No livro Mensageiros também, que vai sair um filme agora, Nosso Lar 2, é baseado no livro Mensageiros. A Bíblia fala da vida após a morte? Desculpa a pergunta, é porque fui criado na religião evangélica. Fala assim, Fernando, o tempo todo. Aliás, a boa nova de Jesus é isso, né? Quando Jesus sobe ao monte, na passagem da transfiguração, bota lá, passagem da transfiguração, Jesus encontra com quem? Moisés e com Elias. Ambos já haviam morrido, né? Então Jesus está ali, foi encontrar, trava um diálogo com dois desencarnados, tá? Então, Atos dos Apóstolos tem outras passagens, no Antigo Testamento também. Então, a Bíblia está repleta de passagens que provam esse intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual, né? Esse é o sentido, né? A Lulu falando que faz um ano que a mãe partiu, isso aí, mas continua na oração, fazendo oração, vibrando positivamente, lembrando dos momentos positivos de vocês duas e tendo certeza que um dia todos nós nos encontraremos, né? Tem a pergunta aqui da Fabiana, pergunta que é boa. Gente, estou tanto tempo sem falar que minha voz está... Visitar cemitério, cuidar da... Não sei o que é. Por flores e velas faz mal para o desencarnado? Eles sabem. Vamos lá. Visitar cemitério. Eu não faço isso em hipótese alguma porque meu pai não está ali. Ponto. Meu pai desencarnou. Você está no cemitério. O cemitério, eu tenho um vídeo no meu YouTube que fala sobre o ambiente espiritual de cemitérios e de hospitais. É um ambiente terrível, espiritualmente falando. Quando você vai para o túmulo do desencarnado, você ora, você está fazendo o quê? Está evocando ele. Aí você está ali orando, evocando, beleza. O encarnado pode ser que venha ao seu encontro, aí você vai embora. E o desencarnado, será que consegue sair dali? Então eu não vou em cemitério fazer oração para meu pai, porque eu sei que ele não está ali. Então, aqui na minha casa, no meu sofá, na minha cadeira, eu faço oração normalmente, né? Não precisa você ir a cemitério, não precisa você ir à igreja. Em casa, recolhido, você faz. Aí você botar flores, velas. O espírito não precisa de vela para nada. Esse negócio de acender vela para o espírito ter luz, né? É como aquela, acender vela para o meu anjo da guarda. Como assim? O anjo da guarda precisa de vela? Se o anjo da guarda não precisa de vela nenhuma. Quem está precisando de vela de luz é você, né? É a gente, né? Então, quer dizer,
Vela não faz diferença alguma para o desencarnado, botar flor no túmulo do desencarnado não faz diferença alguma. Aí você pergunta, eles sabem? Eles podem até saber, mas não faz diferença alguma. O que faz diferença é a transmissão do amor. Como? Através da prece. Só. Simples e fácil. Não precisa pagar, faz na sua casa, a hora que você quiser fazer, quantas vezes você quiser fazer. E é isso. Aí a Lulu fala aqui, no plano espiritual, será que ela está bem? Faleceu no estado vegetativo. Então, vegetativo, na verdade o corpo está em estado vegetativo, né, Lulu? Ela já estava libertada, de repente, há muito tempo, né? Só aguardando lá desfazer o elo, né? Então, assim, o espírito está em coma ali, mas o espírito dele está do lado ali, olhando, está vendo os parentes visitando. Tem consciência. Está esperando o tempo dele acabar. Acabou o tempo. Também tem lá no meu YouTube um vídeo falando sobre isso, como se dá o processo de desencarnação, o corte do fio de prata. Cortou o fio de prata ali, a espiritualidade pega e leva para, né, uma colônia. Simples, não tem. A doutrina espírita é muito rica nesses esclarecimentos. E é isso que faz com que a gente não tema. E é isso que é consolador, né? Você sabe que seu ente foi recebido na espiritualidade, né? Você sabe que, por exemplo, a sua avózinha, sua bisavó, seu bisavô pode ter recebido seu filho, sua mãe, né? Então, as famílias costumam se reencontrar, aqueles que se amam, claro, que têm afinidade, né? Costumam se reencontrar no plano astral. Vai ver isso nas obras de André Luiz, vai poder ver isso nas obras do Espírito Patrícia, do Espírito Luiz Sérgio, O Mundo que Encontrei. É muito interessante esse livro, O Mundo que Encontrei. E, aliás, o Luiz Sérgio, ele fala de uma passagem que ele, olha só como é que isso aí. Isso é importante, gente. O Luiz Sérgio está num plano espiritual e, de repente, ele se vê na rua da casa dele. Aconteceu algumas vezes com ele isso. Ele estava no plano espiritual, como a juventude fala, de boa. Daqui a pouco ele é arrastado para a rua dele, em frente da casa dele. Aí ele entra em casa, o que ele vê? A mãe com a foto dele, chorando, querendo que ele volte, evocando aquele espírito, né? Se ela estivesse fazendo uma prece ali, emitindo boas vibrações para ele, seria muito mais proveitoso para o espírito. Sorte do Luiz Sérgio que ele estava com uma condição já bacana no plano espiritual. Mas se é um espírito que está perturbado, ele vai ficar mais perturbado ainda. Isso que a gente tem que ter cuidado. Obrigado, Fabiana. Qual o embasamento do espiritismo? Totalmente científico. Acho que é ali. Totalmente científico. Empírico. Tá? Porque, como eu disse, quando as pessoas falam, mas ninguém veio para provar, ninguém veio para falar, gente, isso aí é uma coisa, sabe, de quem nunca leu, nunca pegou um livro espírita para ler, não tem conhecimento de causa e fala. Como eu disse aqui, são vários cientistas não espíritas que provaram que a vida continua. William Crookes, Alexander Aksakov, a Marie Curie, que, né, prêmio Nobel, que era um incentivador do espiritismo também, que caso vocês não saibam, era o Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes. Homens da ciência, diversos, provaram que a vida continuava. Quem é que conseguiu provar que o que o Chico fazia era falso, era falsidade? Ninguém. Vieram cientistas do mundo inteiro, médicos, e as provas que o Chico dava ali da vida após a morte. Eu não sei se está dando umas mensagens aqui, não sei como é que está na internet. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Cemitério é cheio de espíritos obsessores. Jéssica, não só obsessores, mas como espíritos vampiros, tá? Como eu disse, lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo que eu falo sobre cemitérios, e eu não sei o título, né? Mas tem um vídeo que eu falo sobre cemitérios e sobre hospitais. Então, a gente sabe que nem todo mundo que desencarna, né? Desencarnou, continua, não vira santo, né? Desencarnou, continua na condição que ele era quando encarnado, né? Então, o André Luiz, certa feita, ele relata isso no livro, ele vai ao cemitério. André Luiz é o espírito, tá, gente? Quem não sabe, é o espírito que dava comunicação ao Chico Xavier. Chico Xavier escreveu vários livros do espírito André Luiz. Certa feita, ele vai ao cemitério, primeira vez, e ele fica horrorizado.
Assim como ele vai também ao hospital a primeira vez, ele fica horrorizado. Tamanha quantidade de espíritos vampiros que estavam lá. O que é isso? Quando a gente desencarna, uma parte da nossa energia física continua ali exalando, né? Duplo etérico. Continua exalando ali durante algumas horas. E essa energia, muitos espíritos se aproveitam dela. E ficam ali perto do morto, absorvendo isso. Né? Então, por isso que é importante a oração, a vigilância no momento do velório, né? Orar por aquele espírito, para que esses espíritos vampiros não se aproximem. Tá? Então, é um ambiente muito complicado. Por isso que eu falei, eu não levo flor para túmulo de desencarnado, porque você está traindo desencarnado para um lugar que não é bom. Entendeu? Nada, Fabiana. Deixa eu ver aqui mais aqui uma pergunta. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, exato. Vai direto para a colônia e umbral. Não entendi, porque a pergunta é pergunta que não vem toda, tá, gente? Então, vamos falar sobre umbral. Todos nós, nesse momento, estamos no umbral. Né? O umbral é aqui na crosta da Terra. Nós estamos em regiões umbralinas. Não vemos. Né? A colônia, nosso lar, está em regiões umbralinas. A sua permanência ou passagem pelo umbral depende da sua condição consciencial. Depende da sua consciência. Né? Depende da sua afinidade. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa extremamente viciada, alcoólica, ou que usa algum tipo de droga, ou que é viciada, por exemplo, no sexo, que é viciada em jogo. Essa pessoa, quando desencarna, será que ela vai ter forças para esquecer isso tudo? Será que ela não vai querer relembrar essa situação? Por isso que muitos desencarnados que têm problema com o alcoolismo, quando desencarna, continuam aproveitando daquela emanação. Como? No bar, junto com você, ou na casa de uma pessoa que seja alcoólica. Ele está ali experimentando junto com você. Então, é uma coisa assim. Ninguém vira santo, né, gente? Então você desencarna, você pensa no bem, você procura o bem. Você está acostumado com o materialismo, com terra, só quer saber daqui da terra, só quer saber do corpo, do gozo, da aventura. Eu quero aproveitar. Quando o sujeito desse desencarna, pode ser que ele tenha dificuldades tremendas de chegar até uma colônia espiritual, né? Então é complicado, né? Alguns acordam direto numa colônia. Eu vou dar um exemplo aqui do livro E a Vida Continua. Fala sobre dois espíritos, né? A Evelina e o Fantini. Ele era espírita, estava estudando espiritismo e ela era católica. Ambos vão fazer uma cirurgia e desencarnam algum tempo depois. Se eu não me engano, ela foi na cirurgia mesmo e ele foi um tempo depois, ou ao contrário. Enfim, mas os dois desencarnam porque a cirurgia não deu conta do problema que eles tinham. Quando eles desencarnam, ambos acordam dentro de uma colônia, dentro de um hospital espiritual. Inclusive no mesmo hospital, olha a coincidência. Então eles não passam nem pelo umbral. Ele era espírita e ela era católica. Eles não passam por essa experiência. Eles já acordam numa colônia espiritual. O espírito Patrícia é a mesma coisa. André Luiz, no livro Nosso Lar, André Luiz ficou 8 anos vagando em regiões umbralinas, né? André Luiz não tinha conhecimento espiritual, era muito materialista, foi acusado de suicida porque fumava, bebia e tal. E quando ele resolveu orar, quando ele resolveu se dedicar, depois de 8 anos vagando, ele vê a ajuda que estava ali o tempo todo, mas ele não conseguia ver. Né? Um espírito de 20 anos, de falecido, já pode ter reencarnado novamente? Poder pode, Tiago. Tá? Existem reencarnações até antes disso, mas não é comum não, tá? É comum, por exemplo, o avô nascer como neto dele mesmo. Isso acontece. Tem alguns casos na literatura espírita sobre isso. O avô ele nasce como neto dele mesmo. Né? Ou seja, o avô tem o seu filho, né? O pai tem um filho, o filho vai ter um neto. Só que o pai já morreu. Né? Então, meu pai
me teve, aí eu vou ter um filho, esse filho é quem? É meu pai que voltou. Entendeu? Isso tem, ou seja, é neto dele mesmo, né? Então isso acontece. Mas de um modo geral, demora-se um pouco mais, né? Mas não tem regra geral. Mas que, assim, pelo que a gente vê na literatura, não é tão rápido, né? Porque a fila é muito grande. Simplesmente por isso. Aqui nós temos, eu estou por fora agora, desatualizado, 7 bilhões de encarnados, 6 bilhões, não lembro. Estou desatualizado. A informação que os espíritos, quem souber aí, me escreve aí, por favor. A população mundial atual. A população de desencarnados é 3 vezes maior. Ou seja, a fila para desencarnar é muito grande. A fila para encarnar é muito grande. Espiritismo é um tipo de necromancia? Não, nunca foi. Dependendo do estado de consciência do desencarnado, é o que está falando aqui, é isso aí. O maior avanço científico que uma civilização pode fazer é compreender a vida após a morte, é verdade. É leitura, né? Travou, né? Estão falando que eu travou. Eu estou travado, gente? Chico Xavier é respeitado até pelos ateus. Destravou. É minha internet, tá, gente? A minha internet é uma benção, né? Internet brasileira. Nossa, não vou em cemitério mais não. Não, fica com medo não, Fernanda. Vai, ora pelo desencarnado e vai embora. Tá? Eles só pegam quem está despreparado, né? Porque algumas religiões usam a terra do cemitério. Aí eu não vou nem responder, Carvalho, porque não é da minha alçada, eu não sei, né? A missa de sétimo dia é bom? Pode ser. Felipe está perguntando. Não tem problema. Assim, o espírita sabe que ele pode fazer oração dentro da casa dele, que vai ter o mesmo efeito de uma missa de sétimo dia. Tá? Agora, se a pessoa quiser fazer uma missa de sétimo dia, tá? O espírito pode até estar presente ali, desde que as pessoas estejam ali, né? Não na missa de sétimo dia, pô, tô aqui nessa missa fazendo o quê? Pô, tem que trabalhar, ou então, pô, tô cansado, cheguei de trabalho, tô aqui nessa. Entendeu? Tem que estar na missa ali focado no espírito, querendo emanar coisas boas para o espírito, ouvindo o que o padre está falando. Aí vale a pena. Agora, se não for assim, nem precisa, né? A live é minha internet, gente. Eu acho que já voltou, né? Então vamos lá, vamos lá. A Antonielli aí, minha amiga Antonielli. Antonielli, quer falar alguma coisa? Pede para entrar aí. Se alguém quiser dar algum testemunho também. É porque eu não sei nem como é que tá funcionando mais essa live do TikTok, porque atualizou, não sei mais nada aqui. Vamos lá. Eliseu, né? As colônias. Então existem várias, certo? Então podemos nos encontrar alguns parentes? Claro. Então, Eliseu. É isso que a gente está falando aqui. Existem várias colônias aqui no Brasil. Tem até, se você botar aí no Google, mapa do Brasil, mapa de colônias espirituais do Brasil. Tem até algumas aí que já foram, né? As pessoas deram informação. O nosso lar está aqui no estado do Rio de Janeiro. Então existem essas várias colônias. E nós nos encontramos com aqueles que temos afinidade. Muitas das vezes o seu parente pode não estar numa determinada colônia, está em outra, até mais acima da sua, né? E aí os encontros são, como acontecem? Ele desce. Você está aqui, ele está numa colônia mais acima, ele desce até você. Quando você se melhora, você se evolui, você pode chegar até a dele. É simples, tá? Agora, como eu falei, no livro ele era médium. Eu acho que minha live caiu de novo, tá toda hora caindo. Falta 5 minutinhos. É um livro muito interessante. A mãe do reverendo Owen, ela dá comunicação a ele se descobre médium, e ela também vai morar junto com seus entes queridos que já haviam precedido na partida, né? Nada. É possível reencontrar minha mãe no mundo espiritual? É possível e vai acontecer, Jaciara. Não só é possível, como vai ocorrer. Tá? Esses encontros, né? Os que se amam se encontram novamente, gente. Isso é da lei. Senão Deus seria muito injusto, né? Aqueles que se amam se encontram. E você pode se encontrar, inclusive, através dos sonhos, né? O espírito pode sofrer no desencarne por amar demais sua família, não pelos bens materiais? Pode. Pode sentir falta da família, né? Foi o caso de André Luiz. André Luiz não estava preocupado com a casa que ele deixou, com o dinheiro que ele deixou, ele estava preocupado com a esposa e com os filhos, né? Os filhos ou as filhas, eu não lembro agora. André Luiz estava preocupado com a família.
André Luiz leva um ano no plano espiritual até poder visitar a família. Ele não visita de cara, não. Mas, assim, tem espíritos que nem chegam no plano espiritual e ficam dentro de casa mesmo, né? E aí é um problema para o espírito, é um problema para a família, né? É uma vibração que às vezes você não tá legal, o espírito não tá conformado, tá com muita dor, e você acaba sentindo isso, tá? Não tá travando não? Para mim deu uma mensagem aqui. Essas pessoas que morreram de Covid, né? Eu até já falei sobre isso aqui, né, Neide? Foram acolhidas em hospitais espirituais, hospitais de campanha que foram criados para receber esses espíritos, né? Todos foram acolhidos. Deus não abandonou ninguém. Como fazer para começar a praticar o espiritismo? Ler. Só isso. Ler, procurar uma casa espírita que você, no seu bairro, na sua cidade. Se não sabe onde tem, entra no Google, Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Lá eles costumam ter relações. E aí você vai numa casa espírita, né? Assiste palestra, recebe o passe, toma água fluidificada. Existe um grupo, eu vou divulgar aqui, existe um grupo no Instagram chamado Espiritismo Tire Dúvidas. É um grupo do professor Cláudio Ramos, que fazia live comigo. No Espiritismo Tire Dúvidas, você pode entrar para pegar livros que tem lá no grupo. Você pode tirar dúvidas, que é um grupo que você pode tirar dúvidas. Claro, o nome está dizendo, né? Espiritismo Tire Dúvidas. E lá você vai estar informado das lives que ocorrem, dos estudos que ocorrem. Então, não conseguindo ver o nome da companheira que perguntou. Então, você pode entrar no Espiritismo Tire Dúvidas se você vai estudar a doutrina espírita, né? Você pode comprar livros espíritas e lá você pode tirar suas dúvidas. Por exemplo, durante toda a semana tem estudo. Estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo do Livro dos Médiuns. E você pode também procurar um centro, né, físico para poder tomar o passe, né, e assistir palestra, etc. Trabalhar, ajudar no centro. Deixa eu ver aqui. O pessoal está agradecendo, de nada, gente. Podemos encontrar espiritualmente com anjos. Não entendi. A Paty está falando do quê? Podemos encontrar espiritualmente com entes. Eu não entendi. Não entendi sua pergunta. Podemos encontrar espiritualmente. Deve ser com entes, né? Que já partiram. O corretor deve ter mudado. Sim, através. Você pode, se você é um vidente. Eu vou dar um exemplo aqui do professor Cláudio, que de vez em quando ele fala isso na live, então eu posso falar. O professor Cláudio, no dia do sepultamento do pai dele, o pai dele estava do lado dele conversando com ele. Não era espírita. Era evangélico, o pai dele, mas lia Kardec, lia as obras espíritas, né? Tinha uma cabeça aberta, né? O pai dele lá no corpo do pai dele no caixão e o pai dele conversando com ele. Inclusive ele fala que o pai falou, não quero lá ver, não quero ver o corpo, aquele lá não sou eu. Então, com certeza, se você é médium, você vê. Se você é mais sensitivo, você sente. Você pode também se encontrar nos sonhos, né? Através dos sonhos. Tem esses encontros, né? Então, isso é mais que comum, esses encontros, tá, gente? Olha, muitos casos de autismo de bebê. Não, tem a ver, né? Botou tem a beber. O corretor deve ter mudado. Tem a ver com espiritualidade? Muitas das vezes, não são todas. Eu tenho um vídeo também lá no meu canal do YouTube, tá? Muitas das vezes são problemas conscienciais, assim como o Alzheimer, tá? Então tem casos e casos, né? A gente não vai generalizar. Tem casos até de missão, tá? Missionários que reencarnam como autista para desenvolver a ciência, para desenvolver os estudos, né? Em cima daquele problema. Então, se oferece a isso, tá? Nada, gente, eu que agradeço a participação de vocês. Para onde vai o espírito quando mora na magia negra? Morre por magia negra? Olha, não sei se é isso que você quer dizer. O seu nome aqui é o WAG. Quem faz o mal, quem recebe o mal, macumba nenhuma vai te matar, tá? Deus é maior. Já dizia Xande de Pilares. Deus é maior é Deus, né? Quem tá com ele nunca tá só. Já dizia lá o samba do Xande, né? É isso, né? Ninguém vai te matar mal olhado por uma macumba, não. Se você desencarnou, tá? Assim, a macumba ela pode te pegar, a energia negativa pode pegar? Sim, desde que você entre na mesma faixa dele.
Fora isso, você está vibrando aqui, o cara está fazendo magia aqui, ele não vai chegar nunca. Né? Então, Chico Xavier, uma vez perguntaram a Chico Xavier, Chico, macumba pega? Aí ele falou assim, olha, tá vendo aquele muro ali na frente? Aí o cara pensou, se você pegar uma pedra, aquele muro tiver um buraco, você taca essa pedra no muro, o que vai acontecer? A pedra vai passar pelo muro. Beleza. Aí, Chico, se aquele muro tiver sem buraco nenhum, você joga a pedra, o que acontece? A pedra bate e volta. É isso. Né? Vai bater e vai voltar para quem mandou. Né? Então, agora, quem fez o trabalho, quem trabalha com magia negra, tentando fazer mal às outras pessoas, aí sim, esse quando desencarna é problemático. É um problema sério para ele. Então, Ale, como saber se é um encontro ou apenas um sonho? Como Freud falava, quem sabe do sonho é o sonhador, não tem? Por exemplo, eu sei pelo seguinte, o sentimento que você acorda é diferente. Parece que você esteve naquele lugar, parece que você falou realmente com a pessoa, você sente como se estivesse com ela. Mas isso é uma coisa assim, muito pessoal, né? Mas tem sonhos que são muito reais, gente. Aí não tem como, né? Fernanda, quer dizer que a gente volta para pagar débito de vidas passadas, é isso? Não é para pagar, não é pagar débitos. A gente volta para reajustar determinadas coisas que nós fizemos assim equivocadamente. Lembra que tem lá na Bíblia, o amor cobre uma multidão de pecados. Se você tem uma história na doutrina espírita que é a seguinte, para a gente entender esse processo aí, Fernanda. O sujeito desencarnou, né? Ele reencarnou, ele era espírita, trabalhava na causa espírita, era uma pessoa bondosa, todo mundo gostava dele, um trabalhador fantástico, pai de família, estava sempre disposto a ajudar. Aí ele trabalhava numa fábrica, ele perde um dedo na máquina da fábrica, perdeu um dedo. O pessoal ficou horrorizado, como é que pode isso? Fulano de tal só faz o bem, é espírita, trabalhador do centro, só faz o bem, faz a caridade o tempo todo, excelente pai, excelente funcionário, bom com os colegas, como é que pode Deus permitir que ele perca um dedo? Na reunião mediúnica da casa espírita que ele frequentava, o espírito da reunião, lá, o guia lá da reunião, deu a seguinte informação. Este sujeito, em vida passada, no Brasil, pegava braços de escravos que trabalhavam mal, ou que eram rebeldes, né, na visão dele, e cortava na moenda. Sei lá, do jeito que ele dava, sei que ele, pelo que eu entendi na leitura, era moenda mesmo. Cortava o braço desses escravos. Ele veio, pediu para passar por essa provação, para saber o que é essa dor de ficar sem o braço, né? De ficar inutilizado um lado. Só que ele, por trabalhar na doutrina espírita e fazer tanto bem, lembra lá, o amor cobre uma multidão de pecados. Ele não perdeu um braço, ele foi ganhando. Cada bem que ele fazia, ele ia ganhando um pedaço do braço, até que perdeu só um dedo. O que a gente pode imaginar com isso? Se ele tivesse mais tempo ainda fazendo bem, nem o dedo ele ia perder uma unha, sei lá, um toquinho. Olha como é que essa história elucida a gente. Então a gente não vem para sofrer, a gente vem para ajustar contas e fazer o bem, fazer o amar ao próximo uma forma de você se redimir desses débitos, tá? Quais são os dias de minha live? Fábio, eu só estou fazendo live agora, primeira quinta-feira do mês, que é sobre o luto, né? Nós estamos falando aqui sobre o luto, né? Acabou que entrou outros temas aqui, né? A internet também tá difícil, da Antonielli. Antonielli, a gente sofre com isso. Foi até uma das coisas, Antonielli, que me desanimou, que me fez até desanimar em fazer live, né? Essa não... Aqui no meu bairro aqui entrou a fibra, né? A tão sonhada fibra. Só que eles não chegaram em todas as ruas ainda. Então a minha rua deve ser uma das últimas. Então isso também me desanimou de fazer live. E eu atendo meus pacientes aqui de psicanálise online. Então imagina... Essa semana eu tive que atender 2 pacientes no 3G. Até foi bom, não falhou não. Mas se fosse banda larga era melhor, né? Então, vamos lá aqui. Levamos a doença quando morremos? Boa pergunta aqui. Não levamos a doença. Nosso corpo físico tem a doença. O espiritual, ele chega no plano astral e ele se recupera. Se assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de novo que eu dei lá no Minha Vida Continua. Quando a Evelina pensava na sua doença, quando ela abriu os olhos e ela se deu conta de que estava no hospital, ela falou assim, não, eu estou sentindo mais dor, estou sentindo nada, estou bem.
Mas logo em seguida, na sequência, quando ela pensava na doença que fez ela desencarnar, ela sentia. Ela sentia a sequela. Ou seja, a mente que estava criando ainda aquilo ali. Tá? Mas a dor, a doença é do corpo físico. No plano astral nós temos vida e vida em abundância, né? Pergunta feita: o que pensar de centros que fazem campanha política? O centro não deve fazer campanha política, né? No centro, não. O espírita, sim. Né? O espírita ele pode fazer política como qualquer cidadão. Pode e deve. Não dentro da casa espírita. Né? Agora, se ele tem um TikTok dele, se ele tem o canal dele, ele quiser fazer, aí é com ele, né? Dele. Agora, dentro da casa espírita, não vai ficar fazendo debate, né? Jéssica, tudo que sonho depois vai acontecer. Você acha que é algo de espiritualidade? Jéssica, pode ser alguma espécie de sonho premonitório que você tem, né? Algum encontro no astral que lhe é revelado algo que você lembra, né? Isso acontece muito, né? Cristiano, cara, sou teu fã. Obrigado. É normal ainda chorar por quem morre. É normal ainda chorar por quem morre? É a Clau. Clau, como nós falamos aqui no comecinho, talvez você não estivesse aqui. Pode chorar? Pode, gente. Pode. Esse negócio, não pode chorar? Pode. Não pode trazer o cidadão de volta, ele trazer o ente de volta. Chorar, assim, sentindo saudade? Chorar porque lembrou de um momento bom. Que saudade. Saudade de você, meu pai. Saudade. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja em um bom lugar. E chora. Não tem problema nenhum, gente. O problema é você pegar a foto e ficar lá. Por que você foi? Por que você partiu? Me deixou aqui. Eu estou passando fome, estou passando necessidade. Sua filha não tem pai. Entendeu? Isso aqui não pode. Porque o espírito vai estar lá do outro lado. Como que eu vou ajudar se eu não posso? Você imagina a agonia do espírito. Imagina a agonia e não poder ajudar. Como eu falei, está lá no livro Voltei, pelo meu irmão Jacó. A família espírita querendo que ele desse comunicação, ele não podia dar. Ele fez mais. Gente, olha como esse processo de psicografia é complicado. Ele fala aqui no livro que ele fez mais de 100 encontros com Chico Xavier. Chico Xavier psicografando. Ele foi levado na reunião lá em Uberaba durante mais de 100 encontros para poder se dele e do Chico Xavier. Como se estivesse acoplando para ficar uma coisa mais fácil, né, a comunicação dele. Olha como é que a coisa é difícil. Então não é assim. Então cuidado com quem vende carta psicografada. Tem um bando de charlatões aí, tem um bando de pilantras aí, cobrando por curso mediúnico. E tem milhares de seguidores no YouTube. Tem milhares de seguidores no TikTok. Pessoas que estão falando besteiras, falando que o sujeito pode reencarnar como barata. Tem um médium famoso aí, sei lá se é médium, ele fala que falando essas coisas, né? Tem outro lá que vende curso de mediunidade, fala um monte de coisa, faz um monte de revelação mentirosa que o guia espiritual revelou. No YouTube tá cheio, vendendo carta psicografada. Tem uma famosa aí que aparece na TV que vende em parcelas. Gente, se eu quisesse ganhar dinheiro com isso, eu estava com muito dinheiro, porque o que as pessoas pedem para mim, eles já dão detalhes. Morreu tal dia. Mudou até o nome, vou lá no Facebook, vejo, faço uma carta genérica, né? Se eu quisesse, né? Então cuidado com isso. Procura os centros certos. Eu tenho uma lista aqui no meu TikTok, né? Que é uma playlist que é psicografia, se eu não me engano o nome. Lá eu dou dicas de alguns centros sérios que fazem esse tipo de trabalho. Primeira vez que vejo sua live, estou amando. Obrigado, Sônia. O espírito pode viver. Não entendi aqui, eu acho que está errado aqui. Meu pai e meu filho faleceram em casa de infarto. Nossa, deve ser genético, deve ser, né? Faça oração, lembra sempre com carinho, lembre dos bons momentos, não lembre da doença, não lembre do caixão, não lembre de hospital, lembre dos bons momentos. Tá? Obrigado, Lulu. Tchau. A gente está encerrando também aqui a live. Como fica o espírito diante de um assassino que matou, seja qual for a causa da morte? Olha, o espírito que matou é que tem um problema, tá, minha companheira? O espírito que foi assassinado, ele pode receber lá o acolhimento dele. Agora, quem matou é que vai ter que responder, né? Esse é o problema. É para ele que matou, né? Essa aqui é pergunta, que tem uma pergunta acho que incompleta aqui também da Carol.
Peraí. Será que tem alguma coisa de errado por falecer em casa? Será que eu acho que é isso? Não é não, Carol. Não tem problema nenhum. A pessoa vai falecer em casa e ele vai ser acolhido, vai ser levado. Antigamente todo mundo morria em casa, né? Quase todo mundo morre em casa, né? Botava em cima da mesa lá e o velório era ali também, né? Então vai ser acolhido da mesma forma. Boa noite quem está chegando. Gente, a gente está encerrando aqui, né? Porque a internet também está uma bênção. Quanto aos animais têm karmas, essas coisas. Companheiro, esse é um tema complicadíssimo que a gente não vai ter tempo de falar agora, né? Mas os animais são filhos de Deus, da criação, merecem todo o nosso respeito, apoio, mas tem assim, eu tenho umas lives que eu fiz com o professor Cláudio, ele fala muito bem sobre isso, sobre esse tema. O canal dele é Professor Cláudio Espírita. Você pode até entrar no canal dele e fazer essa pergunta para ele que ele vai te responder isso, tá? Professor Cláudio Espírita. Esse é um tema muito longo, não dá para abordar aqui, eu também não tenho conhecimento todo para te falar sobre isso, sobre essa parte aí. Mas são animais, existem colônias para receber os animaizinhos, tá? Isso a gente sabe. O Chico deu algumas informações sobre a morte de animais e tal, né? No plano espiritual existem animais, né? André Luiz relata isso. Animais domésticos, né? O que são animais domésticos? Cachorro, gato, ele vê pássaros, né? Em nosso lar. Né? Como ficam os espíritos abortados? Lulu pergunta. Uma situação muito difícil. Muito difícil. Tá? Temos aí também informações do Livro dos Espíritos sobre esse tema. Uma situação complicada. Né? Então, mas tem todo o apoio da espiritualidade. Você pulou minha pergunta 2 vezes. Cara, eu não vi sua pergunta. Seu rosto agora, estou vendo seu rosto agora aqui. É porque às vezes o pessoal que está acostumado do TikTok sabe. O TikTok às vezes não manda algumas perguntas. Tá? Então, vamos lá ver se tem mais perguntas aqui. Tem um depoimento, né? Aqui, ó. Tem uma pessoa perguntando, acho que é dele. É bom ficar com foto de pessoas mortas? Não tem problema em ter a foto, gente. Antigamente, eu lembro na casa da minha avó tinha foto dos pais da minha avó, da minha mãe. Né? Então, não tem problema, já eram desencarnados, não tem problema. O problema é ficar evocando. Evocar o desencarnado. Aí é que está o problema. Trazer esse desencarnado de volta sem saber se ele tem condições de estar ali. Pedir ajuda ao desencarnado. Né? Boa noite. Pedir ajuda ao desencarnado sem saber se ele tem condições de ajudar, né? Pode desencarnar e não encontrar meu pai por ele. Ah, tá. Só tem uma pergunta sua, tem uma parte aqui. Por ele. Aí eu não sei agora qual é o restante, né? A próxima live vai ser toda a primeira quinta-feira do mês sobre o luto. Vamos trabalhar a questão do luto, da vida após a morte. Tá? Inclusive, quem está com problema, a intenção era essa, era pedir para participar e eu dava a palavra à pessoa, né? Falar como é que está se sentindo, ou se já passou pelo luto, como é que foi que fez isso. Só que eu não sei se está habilitado isso aqui para mim. Antonelli, se você estiver online aí, tenta pedir para participar da live, para eu ver se está habilitado, porque eu já perdi totalmente a prática do TikTok. Entendeu? Então, a próxima live é a primeira quinta-feira do mês. Tá? Então, não, a gente não faz psicografia. Cuidado para não ser lesada quem está falando psicografia. Não, se uma pessoa inocente morre de tiro, né? Fica a marca no seu perispírito? Não, minha companheira. É um inocente, né? E quando a gente chega no plano espiritual, eu vou falar assim, alguns médios, como minha mãe, por exemplo, quando vê espírito suicida, vê o sujeito com uma marca de bala, sangrando, né? Isso é por quê? Porque é da consciência dele. Ele lesou o perispírito dele e a própria consciência não deixa aquilo ali sair. Vai ter que ter todo um trabalho no plano astral para recuperar aquilo ali. Agora, existem casos e casos, a gente não pode afirmar. Mas geralmente um inocente que foi atingido por uma bala perdida, por exemplo, ele vai chegar no plano astral, vai ser acolhido, e acabou. Entendeu? O problema é quem deu o tiro, né? Isso é que é o problema. Com esse, o problema é para quem deu o tiro. O perispírito, ele se recupera. Tá? Ele pode ficar, como eu disse, geralmente o suicida ele fica com aquelas marcas, né? Durante um bom tempo. Isso a gente vê nas obras de André Luiz e outros, né? Deixa eu ver aqui, gente. Eu tô falando só coisa aqui agora sobre luto, né? Que é o nosso tema de hoje. Como não tem mais,
Então eu vou encerrar aqui essa live, que já está com 1h16. Então, próximo encontro nosso é primeira quinta-feira de cada mês, né? Ah, tá. Agora a pergunta, deixa eu responder aqui, da Carioquice. Se meu pai. Essa é uma pergunta, todo mundo faz essa pergunta. Calma aí. Se meu pai. Ih, agora vem mais perguntas, deixa eu puxar aqui. Se meu pai já reencarnou, não vou encontrá-lo? Vai. Como? No momento do sono, a gente tem um desprendimento. Você desencarnou. Seu pai já desencarnou, sei lá, 80 anos. Aí você desencarna. Chega no plano astral, ó, seu pai já reencarnou. Reencarnou onde? Ó, seu pai é aquele ali, da sua família mesmo. Ó. É um sobrinho seu, sei lá. Você agora vai acompanhar seu pai enquanto espírito de criança, né? Se o espírito tiver muita lucidez, quando ele está no momento do desprendimento dele, ele recobra a lucidez dele espiritual e até sabe que vocês são filha dele, foram pai e filhos, né? Mas assim, é por isso que eu digo, de um modo geral, a reencarnação não é rápida assim, tá? Pelo que a gente lê nas obras espíritas, a gente encontra com esses entes queridos, né? Agora, existe a possibilidade de reencarnar? Sim, existe a possibilidade de reencarnar e você vai encontrar com ele, só que ele em espírito, tá? E se ele vai ter consciência ou não, aí depende do grau de evolução dele, né? Se ele vai ter consciência que você foi mãe dele, foi filha dele, né? Manda aí, Antonielli, convite. Acho que apareceu aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se é assim. Deixa eu ver se a Antonielli vai aparecer aqui. Acho que a Antonielli vai aparecer agora, hein? Antonielli? Oi. Ah, tá só no áudio, né? Ué, não sei o que aconteceu aqui, não. A Antonielli tá pior do que eu, cara. Era pra entrar normal. Mas só tem seu rosto aí. Ué, gente, que doido. Tá normal, Tenta era. de Ué, novo. tá, peraí. Tá habilitada a sua câmera? Tá habilitada a câmera? Tá habilitada. Ué? Vou Gente, tenta de desconectar novo e entrar. então. Peraí. Tá. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Então, assim, é um momento. Obrigado, gente. Assim, o luto é um momento que a gente tem que passar por ele, tem que viver o luto. Tem que viver o luto. Não pode fugir disso, bebendo, se divertindo loucamente, porque vai chegar uma hora que a ficha vai cair. E aí você deixou de ficar lá no processo de luto durante um ano, se enganando, né? Fazendo de tudo para esquecer, mas não fazendo certo, que era viver o luto. Então, a gente precisa viver o luto. Viver o luto com a doutrina espírita é mais, vamos dizer assim, não é fácil, né? Viver o luto nunca é fácil. Mas assim, viver o luto com a doutrina espírita te dá uma consciência maior do que está acontecendo, né? Quando você lê o livro dos Espíritos, quando você lê os livros de André Luiz, o livro da Patrícia, Violeta na Janela, você fica mais esperançoso de encontrar com aquela pessoa. Você sabe que vai acontecer aquilo. Então, a dor tende a ser um pouco menor, né? Ou seja, o espírita ele tende a sofrer e não assim vai sofrer como qualquer um, mas não ficar desesperado, né? Não vai entrar em desespero, não vai passar essa energia para a espiritualidade. Ué, Antonelli, eu aceitei, mas saiu de novo, hein? Então, é, então, ó, uma companheira, a Amanda está falando agora aqui, ó. Estou com depressão faz um ano desde que minha mãe morreu. Nada mais faz sentido. Então, nesse caso, o que é importante, Amanda? Procure uma psicanálise, né? Tem algumas aí gratuitas, né? Deve ser, Antonella, então. Então, assim, procura você colocar isso para fora dentro de uma psicanálise, né? Eu sou psicanalista, se precisar de ajuda é só me procurar. Então, assim, deve ser a internet, sim. Então, assim, e procura agora, Amanda. Baixa, acabou a live, vai lá e baixa Violeta na Janela. Ou então vê lá o audiolivro, o audiobook no YouTube, Violeta na Janela. Isso vai te ajudar. A gente tem que procurar essa mensagem espírita, porque ela nos ajuda a passar por esse tempo. Porque você vai saber que a vida continua. Que você vai chegar, quando desencarnar, vai encontrar com o papai, com a mamãe, com a vovó, vai abraçar. Vai viver junto. Tudo depende, claro, da afinidade, né?
Tudo depende do grau espiritual do espírito, né? Por exemplo, sua avó, vamos supor que sua avó seja um espírito muito. Você está em nosso lar, sua avó está aqui lá em cima, numa colônia, mas você vai receber a visita dela. Isso acontece com a André Luiz. A mãe de André Luiz tem que ir para o nosso lar para encontrar com André Luiz, que André Luiz não tinha condições de ir até onde a mãe estava. Mas existiu um encontro. Ou seja, os nossos amados, tanto que morreram pela Covid ou com morte violenta, todos eles são amparados pela espiritualidade. A espiritualidade, Deus não desampara ninguém. E o que nós podemos fazer para melhorar a situação deles? Prece, orar, lembrar dos bons momentos, pedir a Deus que ilumine os caminhos deles. Se a gente não tem certeza se o ente está bem ou não, então prece, né? Faça prece. Né? Então, se você quiser ir numa igreja, fazer numa igreja, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas o importante é você saber que você pode fazer também em casa, no seu quarto, né? Vibrar positivamente por ele, espero que você esteja bem. Imaginar, bota uma música, ouve, imagina você dando um abraço, silenciosa, prece silenciosa. Ou seja, o espírito, ele vai receber essa vibração de amor, ele vai receber essa vibração de paz e vai estar esperando você para que um dia vocês estejam juntos novamente, né? No plano astral, no plano espiritual, e ali possam viver novamente na verdadeira vida, como aconteceu aqui com o irmão Jacó. No livro Voltei. Ele foi recebido por sua filha, que havia desencarnado antes dele. Olha que coisa, né? Ele foi recebido por sua filha. É, Então, não, Susley, não precisa. Esse negócio é bobagem. Fazer prece em casa pode atrair outros espíritos. Esquece isso. Fazer prece é sempre bom. Tem gente da antiga que fala isso, né? Não pode orar pelo desencarnado em casa. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. A gente pode orar em qualquer lugar. Tá? Se você está fazendo prece, vai trazer espíritos que necessitados. E se aquele espírito necessitado foi para sua casa, porque a espiritualidade permitiu, e vai ajudar esse espírito, e não vai te desamparar. É simples assim. Os antigos falam isso. Esquece, isso aí é bobagem. Pode acontecer? Pode. Você tá lá, por exemplo, o espírita faz o culto no Evangelho no lar. Toda terça-feira, 23h45, eu faço o meu. Né? Eu durmo tarde mesmo, tá, gente? Eu durmo 3, 4 da manhã. Às vezes atendo paciente de psicanálise meia-noite. Então, assim, eu faço meu culto toda terça-feira. Os espíritos sabem que ali tem um momento de paz, tem um momento de acolhimento, tem um momento de prece. Pode trazer um desencarnado para se aproveitar daquele momento, mas vão levá-lo de volta. É simples assim. Tá? Quando você faz o bem, a espiritualidade te ajuda. Pode orar à vontade pelo desencarnado, pelo ente querido na sua casa. Não vai fazer mal algum. Pelo contrário, você vai estar emitindo luz para ele. Tá? Então, os antigos, eu sei que isso que você falou é verdade, os antigos falam muito isso, né? Mas isso não tem fundamento. Tá? Se você está fazendo bem, a espiritualidade está ali para te amparar. Você pode fazer à vontade, Susley, à vontade, à vontade. Prece sem contraindicação. Gente, vamos terminar agora aqui a live, nós tivemos uma frequência boa aí. Agradeço a presença de vocês. Aqui no meu canal do YouTube, do TikTok e no canal do YouTube, que é o mesmo nome, tem muito vídeo sobre esse tema, tá? Tem temas aqui que eu não pude responder, mas lá no meu YouTube tem, tá? Falo sobre ambiente espiritual de cemitério, ambiente espiritual de hospitais, falo sobre o caso do irmão Jacó, que foi recebido pela sua filha, falo sobre outros casos de parentes que se encontraram no mundo espiritual. É só chegar lá no meu canal, Cortes Espíritos Oficial, se inscreva, ative o sininho, porque lá quando chegar vídeo novo, toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo no canal, tá? E obrigado a todos aí. Eu que agradeço a vocês aí pela presença. E até a primeira quinta-feira do mês nós vamos falar sobre. Eu que agradeço a vocês pela presença. Então, a primeira quinta-feira do mês, toda primeira quinta-feira, nós vamos falar sobre o luto, tá? E quem quiser participar, fazer como eu fiz com a Antonielli aqui, pede para entrar, quiser dar o seu depoimento, quiser falar, quiser desabafar, pode fazer isso também, tá? A partir dos próximos encontros, toda quinta-feira, toda primeira quinta-feira de cada mês, tá bom? Deixa a minha internet melhorar, quando a minha internet melhorar, quando botarem a fibra aqui, quando botarem a fibra ótica, eu faço toda quinta, ou toda segunda, tá? Eu vou escolher o dia, porque geralmente quinta-feira eu costumo trabalhar às vezes, né? Então, para quem não sabe, além de psicanalista, eu também sou músico, né? Então, eu sou mil e uma utilidades. Então, às vezes, quinta-feira a gente está trabalhando, né? Mas vamos lá. Qualquer dúvida, é só deixar aqui a pergunta aqui para mim e eu vou respondendo de acordo com a minha disponibilidade aqui. Mas geralmente eu respondo rápido. Bom, gente, um abraço aí. Façam suas preces pelos seus entes. Vibrem positivamente por eles.
Tenho certeza que a vida continua, o Espiritismo já provou isso, a vida continua. Leiam obras espíritas, tá? Comece a se interessar por esse tema, o canal é Cortes Espíritas Oficial. É o mesmo nome daqui, tá? É o mesmo, igualzinho, o mesmo nome. Então, cultivem o hábito da prece para o seu irmão, para o seu ente desencarnado. Pensem nele com amor. Pensem nos bons momentos. Não naquele momento de dor que levou a desencarnação. Nada disso. Pensem nos bons momentos. E tenho certeza que a vida continua e nós vamos nos encontrar do outro lado. Um abraço a todos.